bênção para você. Hoje nós vamos analisar um único versículo do Tanakh, Isaías 1:21, que fala que Jerusalém tornou-se prostituta. Será isso apenas uma denúncia de idolatria? Vamos nos esforçar para escutar não apenas a voz do profeta Isaías, mas o eco silencioso da deusa. Este é um episódio que fala de ruptura, de dominação, de esperança. E à luz da Kabbalah, da arqueologia e da teologia feminista, será analisado aqui. Estaríamos nós diante de uma campanha contra o feminino sagrado? A verdade está enterrada sob camadas de história, poder e teologia. Hoje vamos escavar até que a rainha esquecida de Jerusalém se levante novamente. Nós vamos ler então Isaías capítulo 1, versículo 21. Ó, como a cidade fiel se portou como prostituta. Antes ela estava cheia de justiça, a integridade morava ali, e agora assassinos. Bem, é uma linguagem muito forte. Por muito tempo, a interpretação moralista judaico-cristã levou a se entender de forma completamente errada esse contexto. Historicamente, então, esse versículo tem sido lido como uma denúncia moral. A prostituição da cidade é entendida como idolatria, como abandono da aliança com Jeová, com Adonai. Mas, por trás dessa leitura, há uma campanha mais profunda, a destruição sistemática de um culto anterior, o culto à deusa. Isaías, profeta da corte, de linhagem aristocrática, fala no contexto de reformas religiosas centralizadoras, como a que viria com o rei Josias. Essas reformas foram patriarcais, teologicamente exclusivistas, e tiveram como alvo a expulsão da divindade feminina dos altares e dos corações. O que estava acontecendo então em Israel, na Judeia, no reino de Judá, em Jerusalém? Este versículo vem de uma época anterior à destruição de Jerusalém e do primeiro templo, mas já prenuncia a ruína de Jerusalém e do primeiro templo. Isaías fala desde dentro da corte real, e seu discurso reflete uma luta por centralização do culto em Jerusalém. Para entendermos a origem dessa acusação de prostituição contra Jerusalém, precisamos compreender o contexto de uma revolução teológica e política ocorrida no reino de Judá no século 7 antes da Era Comum. Durante o reinado do rei Josias, por volta de 622 antes da Era Comum, foi promovida uma centralização radical do culto em Jerusalém. Ora, isso, obviamente, Josias assumiu o governo ainda criança. A classe sacerdotal, então, tomou as rédeas. Todos os santuários locais, chamados de lugares altos, foram destruídos ou proibidos, inclusive os que celebravam a deusa Asherá, consorte de Yahvé, segundo o culto popular. Essa reforma se baseou na descoberta de um livro perdido no templo, que muitos estudiosos identificaram como uma versão primitiva do Deuteronômio, do 5º livro do Pentateuco. A referência a este achado se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22.
A partir daí surgiu a teologia deuteronomista, que passou a dominar a narrativa bíblica e a escrita do texto do Tanakh, do chamado Velho Testamento na tradição cristã. Essa centralização promovida especialmente nessas reformas de Josias visava exatamente eliminar os altares locais e populares, o culto popular, extremamente difundido entre as pessoas mais humildes, muitos dos quais cultuavam figuras femininas divinas. Na época dos profetas, Jerusalém então passou por uma transformação radical teológica. Essas reformas religiosas tentavam centralizar o culto e eliminar práticas populares que reconheciam o divino feminino. A linguagem dos profetas muitas vezes reflete o discurso dominante do novo culto patriarcal. O culto ancestral praticado pelas pessoas comuns era um culto que reconhecia um casal divino. De forma que esta metáfora da prostituição não é apenas moral, é política, simbólica, teológica. Na verdade, segundo os estudiosos, Jerusalém era percebida como a morada da Shekinah, o corpo simbólico da deusa na terra, de tal forma que chamá-la de prostituta é mais do que metáfora, é uma acusação teológica contra o feminino divino. Um profundo estudioso chamado Rafael Patai, que escreveu um livro magnífico intitulado A Deusa Hebraica, nos mostra que figuras como Asherá, Anat, foram amplamente adoradas como esposas de Yahvé, esposas de Adonai. Quando os profetas chamam Jerusalém de prostituta, na verdade estão destronando simbolicamente essa rainha, apagando sua dignidade sagrada para impor uma nova narrativa. Um arqueólogo famoso que escreveu nos Estados Unidos um livro cujo título é uma pergunta, Teve Deus uma esposa? William Dever, confirma que na pesquisa arqueológica você encontra indícios da existência de um culto feminino paralelo ao templo oficial. De formas que, na época de Isaías, esse culto estava sendo suprimido politicamente. E os textos proféticos refletem essa guerra entre um culto vindo da aristocracia sacerdotal e de governantes e o culto popular ancestral. Segundo então William Dever, centenas de estatuetas femininas foram encontradas em escavações, representações de Asherá, adorada como esposa, consorte de Yahvé. Existem inscrições, foram encontradas inscrições com o seguinte dizer: Bendito seja a Uriahu por Yahvé e por sua Asherá. Demonstram então esses textos que o povo comum via o divino como um casal sagrado, mas os textos bíblicos canônicos, construídos ideologicamente, foram editados para esconder essa memória. E a forma de apagar uma deusa era chamá-la então de prostituta. Segundo a teóloga norte-americana Lea Novick, a Shekinah, presença feminina de Deus, foi pouco a pouco excluída dos discursos oficiais, reduzida a uma sombra. Rafael Patai, ao qual eu já me referi, esse historiador que fez uma pesquisa ampla, baseada também em fontes e inscrições, achados arqueológicos, diz que o termo prostituta aplicado à cidade
simboliza a tentativa de desacreditar o feminino, mostrando-o como infiel, impuro, perigoso. Mas essa impureza é projetada pela nova teologia, que rompe a aliança original com o feminino divino. Posteriormente, a Cabalá restaurará isso mais tarde, na Idade Média. E nós vamos estudar isto. Eu já mostrei um pouco disto para vocês e vamos aprofundar. Mas, nesta época, o trauma da separação começa, nesta época dos profetas, nesta época, a partir da reforma religiosa, teológica de Josias. Como se fez prostituta a cidade fiel. Não foi Jerusalém quem se prostituiu. Ela foi violada. A Shequiná foi exilada à força, declarada impura por homens que temiam sua liberdade. O verso revela a inversão de culpa. Quem a chama de prostituta é quem tomou seu trono. A cidade não traiu, foi traída. A rainha fiel foi rotulada como promíscua porque não se curvou ao novo culto do poder masculino. Hoje ouvimos o choro da Shequiná. Nas ruas de Jerusalém, o choro da Shequiná pelo mundo que caiu sob o domínio de uma cosmovisão patriarcal, excludente da dimensão feminina da divindade. A Shequiná ainda espera ser chamada pelo seu verdadeiro nome, não meretriz, mas a Rainha da Paz. Que nossas gerações sejam aquelas que farão até chuvar da memória mística, restaurando o trono da deusa, onde ela sempre esteve, no coração do povo fiel. Na linguagem da Cabalá, Jerusalém equivale a Malkut, o plano material, a última das Sefirot, que equivale a Shequiná. De formas que o exílio da cidade é o exílio da presença divina feminina. A prostituição não foi escolha, é o nome que se dá à deusa exilada, expulsa por estruturas religiosas masculinas, patriarcais, opressivas. Na linguagem simbólica, cheia de justiça, é o símbolo da aliança entre Tiferet, Yahvé e Malkut, a Shequiná. Agora há assassinos, o assassinato da justiça, do amor, da deusa. Ela não se prostituiu, ela foi traída. A deusa, a Shequiná, também foi expulsa, caluniada, exilada, renegada. Chamar Jerusalém, então, de prostituta é o mesmo que chamar uma mulher vítima da injustiça, da violação, de impura, por ter sobrevivido a um estupro espiritual. De maneiras que nosso Tikkun é recuperar o nome dela, restaurar o trono da Shequiná. As descobertas arqueológicas, a partir destas pesquisas, conforme consubstanciadas por estes historiadores e arqueólogos, revelam então que o povo comum adorava Yahvé, Adonai, Jeová, junto com Asherá, sua consorte. E assim a religião oficial tentou suprimir este culto. Na verdade, conseguiu algum êxito. Porém, a perspectiva da reverência a Shequiná persistiu por séculos, principalmente nas casas e nos altares não oficiais. Este livro, Teve Deus uma Esposa, mostra então que essa teologia monoteísta oficial, para se firmar, precisava apagar a deusa.
e chamar seu culto de traição. Ora, este vídeo de hoje então serviu como um alerta para mostrar que o estudo aprofundado do Tanakh, uma interpretação acadêmica isenta, mostra que esta reforma do rei Josias reconfigurou de forma radical a ideologia religiosa, política, que predominava no povo hebreu desde a antiguidade. Eliminou os elementos femininos da religião israelita. O culto a Asherá foi suprimido. Uma interpretação moralista passou a ser apresentada como exclusivamente masculina e centralizadora. Ora, essa nova teologia patriarcal, reconfigurando a linguagem religiosa, passou a demonizar tudo que remetesse ao sagrado feminino, rotulando então como infidelidade, prostituição, idolatria. De maneiras que este vídeo de hoje foi gravado para mostrar uma perspectiva diferente de interpretação do Tanakh, uma perspectiva diferente de interpretação da história bíblica, da própria concepção de inspiração do texto sagrado, cuja interpretação fundamentalista não consegue observar este detalhe. A interpretação fundamentalista se prende a uma perspectiva moralista, condenando os cultos da fertilidade que existiam naquela época em Canaã. Uma interpretação fundamentalista não consegue perceber justamente a eclosão de uma ideologia patriarcal, de uma ideologia que ao longo da história trouxe muito sofrimento, muita dor, a exclusão das divindades femininas, em nome de uma pureza teológica. E esse Deus único masculino passou a ser a única imagem autorizada do sagrado. Hoje é nosso compromisso restaurar uma interpretação coerente, uma compreensão da inspiração divina coerente, de acordo com os estudos acadêmicos, porque a inspiração divina não omite a evolução da compreensão humana. De formas que eu gostaria de convidá-los a se inscreverem em meu canal, compartilharem os vídeos, ativarem o sino de notificações para receberem, então, o aviso da postagem de novos vídeos. Divulguem com seus amigos, seus conhecidos que se interessam pelo tema, que nós estamos, a partir destas meditações marranas, desenvolvendo uma compreensão profunda, acadêmica e cabalista dos textos do Tanakh, da Parashá de cada semana. Eu volto com novos vídeos. Até a próxima ocasião.